Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui já 11h30, mais ou menos, da noite, para a gente fazer a lição 13, do nosso livro Fundamentos da Fé Cristã. Lembrando sempre a vocês que o nosso interesse aqui é apenas falar da palavra de Deus para vocês, para que vocês tenham acesso à palavra de alguma maneira. Nós cremos realmente, eu creio realmente, nessa mensagem que a Bíblia traz, uma mensagem de amor, de reconciliação, de cura, de libertação, Eu creio que o homem tem uma necessidade, que é Deus, E hoje nós falaremos aí do Fundamentos da Fé Cristã, o processo da queda, parte 4. Essa queda do pecado, ela gerou bastante coisa, E quero dizer isso com toda clareza para vocês, Deus é uma necessidade para o homem. O homem, a gente cria uma resistência tão grande em falar de Deus, talvez por causa da religião, mas a proposta de Jesus é uma proposta universal, de amor às pessoas, de solidariedade, de viver realmente uma comunidade genuína, que tenha Deus como base, como critério, com o amor como esteio, O amor como máxima. Puxa, mensagem espetacular, maravilhosa, E aí esse interesse nosso é esse, é falar da palavra, não de religião, nada disso, tá certo? Como a gente sempre comenta aqui, a gente dá uma referência bíblica para a leitura, a gente dá o título maior e os títulos menores a gente vai desenvolvendo, falando as palavras que estão no próprio livro e indicando as leituras apresentadas aqui. Por exemplo, eu posso indicar um capítulo, um versículo de Mateus, ou de João, ou de Lucas, entenderam? E o que está aqui eu leio, tá certo? Leitura base desse processo da queda, parte 4, é Gênesis 11, de 1 a 9. O título grandão, aquele título maior, é a rebelião em Babel. E os títulos pequenos que nós vamos desenvolver são os antecedentes da queda, sempre, a causa da queda, o processo da queda e as consequências da queda de novo, só que agora à luz de Babel, certo? Os antecedentes da queda com relação a Babel. Antes do dilúvio, não havia governo humano. Após o dilúvio, a humanidade teve um recomeço e Deus abençoou Noé e o estabeleceu como líder da nova terra e o pai de toda a humanidade. Isso está em Gênesis 9, do versículo 1 ao 9. Contudo, após um tempo, Noé teve uma filha que colocou sua autoridade em xeque. Gênesis 9, do versículo 20 ao 27. Diz que Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu em sua tenda. Caim viu a nudez do pai, aliás, Caim não, Cã, viu a nudez do pai e contou aos seus 2 irmãos. Sem e Jafé tomaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Nem que a vissem, aliás, hoje está difícil, Jafé e Sem cobriram a nudez do pai sem que a vissem. E lá em cima eu falei, Noé teve uma filha, Noé teve uma falha, que colocou sua autoridade em xeque, que foi ter ficado nu, ele se embriaga e fica nu. Então, corrigindo, Noé teve uma falha, Cã viu a sua nudez, Jafé e Sem cobriram a nudez do pai sem olhar para a nudez dele, ok? Me perdoem aí, eu acho que é o sono. Ok. Quando Noé soube o que Cã fez, amaldiçoou e abençoou Sem e Jafé. Cã não expôs somente a falha do pai, mas também a falha da autoridade delegada por Deus. Esse é um princípio que precisamos aprender. Não expor as autoridades delegadas por Deus. Romanos 13, de 1 a 6, falam disso. Cã foi amaldiçoado por ter tocado a autoridade divina. Se o líder está certo ou errado, a autoridade de Deus deve ser levada em consideração. Miriam falou contra Moisés e foi amaldiçoada com lepra. Isso está em Números 12, 1.
e 10, e versículo 10. A falha de um líder sempre se torna um teste para nós. No caso dos filhos de Noé, 2 receberam bênção e 1 recebeu maldição. Sempre haverá perda para quem negligencia a autoridade de Deus. A causa da queda. Após o dilúvio, o patriarca Noé viveu ainda 350 anos. Gênesis 9, 28 e 29. Provavelmente ensinou os homens a ter temor a Deus. Todavia, algo aconteceu e desviou o homem, fazendo-o não depender de Deus. 115 anos após o dilúvio, da linhagem amaldiçoada de Cã, surgiu um homem chamado Nimrod, ou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante de Deus. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Gênesis 10, versículos 8 a 11. Como vemos, Nimrod começou a ter poder e domínio sobre os homens. A intenção de Deus era que o homem se espalhasse e enchesse toda a terra. Contudo, Nimrod, ou Nimrod, ajuntou as pessoas em cidades para ter maior domínio sobre elas. Foi ele que fundou a cidade de Babel, de onde originou-se a idolatria. Liderados por ele, os homens rebelaram-se contra o Senhor e decidiram não mais viver em temor a Deus. O ápice dessa rebelião foi a construção da Torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. Essa era uma declaração de independência com relação a Deus. Em Gênesis 11, de 1 a 3, vemos como se deu o plano maligno de construção dessa torre. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los. Hoje está difícil. E queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. A terra de Sinar corresponde à Mesopotâmia, onde fica a Babilônia, Ur dos Caldeus e Harã. É a região banhada pelos rios Eufrates e Tigre, os quais nascem nas montanhas da atual Turquia e desembocam no Golfo Pérsico. A arqueologia tem descoberto construções naquela região, como os zigurates, que são templos de adoração a outros deuses. A palavra zigurate quer dizer plataforma entre o céu e a terra. Havia templos por toda a Mesopotâmia. Os homens estavam abandonando a adoração ao Deus verdadeiro e envolvendo-se com a idolatria. Em Gênesis 11:4 lemos: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nimrod não queria que os homens se espalhassem e buscava mantê-los juntos debaixo de sua influência. Quanto mais homens estivessem sob seu domínio, mais poder ele teria. E eles tinham um só propósito: tornar célebre o nome do homem. Ainda hoje, a humanidade insiste em tornar célebre seu nome. Entre os jovens também é grande a tentação de realizar algo que impressione os amigos, para se tornar célebre e ser aceito socialmente. Cuidado! Isso é uma estratégia de Satanás, para que as pessoas se rebelem contra Deus. A geração de Nimrod desafiou Deus ao exaltar o nome do próprio homem. Eles decidiram que não mais invocariam o nome do Senhor, nem fariam sua vontade. Embora conhecessem a Deus, foram persuadidos por Nimrod a se tornarem dependentes do Senhor. A quarta queda foi mais que uma queda, foi uma rebelião da raça humana, instigada por Satanás. Rebelião é a negação do direito e da autoridade. Na rebelião em Babel, o homem declarou que negava o direito de Deus
e estava absolutamente livre da autoridade divina. Toda a raça humana foi instigada à rebelião, a declarar que não se importava com o direito de Deus ou com sua autoridade. Em sua queda, no princípio, a intenção de Satanás foi derrubar a autoridade de Deus. Ele, porém, não foi bem-sucedido em sua tentativa. Assim, agora, ele injetou a mesma ideia na humanidade, incitando-a a se levantar coletivamente contra a autoridade divina. O processo da queda. O primeiro passo no processo da quarta queda foi a conspiração para se rebelar contra Deus. Gênesis 11, 3 e 4. O homem criado que estava sob o governo divino reuniu-se para conspirar e rebelar-se contra Deus. A primeira conspiração da humanidade contra Deus foi em Babel. O segundo passo foi a produção de tijolos feitos com barro queimado. Segundo a revelação da Bíblia, a edificação de Deus jamais foi feita com qualquer tipo de tijolos, e sim com pedras. Se observar em Apocalipse, verá que a Nova Jerusalém foi construída com pedras preciosas. Pedras são diferentes de tijolos. Pedras são feitas por Deus, tijolos são feitos pelo homem. As pedras preciosas não só foram feitas por Deus, mas também transformadas por ele. Em Babel, o homem queimou a terra, o barro, para construir uma cidade e uma torre. De acordo com a Bíblia, a terra serve para o crescimento da vida. Gênesis 1:11. O solo tem todos os elementos necessários para o crescimento da vida. Contudo, quando se queima para fazer tijolos, invalida-se sua função de gerar vida. O homem foi feito do barro, com a imagem e semelhança de Deus, para crescer e multiplicar-se, ou seja, frutificar. Só podemos frutificar se permanecermos no Senhor. João 15:5 vai dizer isso. E João 15:16, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Né? Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. Né? Sem mim nada podeis fazer. Né? No final aqui eu vou ler João 15:5 e 16. Ao instigar o homem a rebelar-se contra Deus, Satanás separa-o de Deus e torna-o infrutífero como tijolo. O terceiro passo no processo da queda foi a edificação de uma cidade para ter vida ímpia e separada de Deus. As cidades centralizavam o homem em torno de um líder, que, como vimos anteriormente, era Nimrod. O último passo foi a edificação de uma torre para desafiar a Deus e tornar célebre o nome do homem. A torre visava esses dois objetivos: declarar a todos que o homem não precisava mais de Deus e tornar célebre o nome do homem. As consequências da queda. A consequência da queda é descrita em Gênesis 11, 5 a 9. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Primeiramente, Deus veio para dispersá-los, visto que se rebelaram contra Deus, de maneira coletiva. Deus veio para dispersá-los a fim de que não mais vivessem juntos, num só lugar. Dispersão é diferente de expansão. O plano de Deus para o homem é que ele se expandisse e se multiplicasse a partir de Adão e Eva por toda a terra. Contudo, após a quarta queda, o homem foi disperso, ou seja, espalhado pela terra. Em segundo lugar, Deus confundiu a linguagem deles, de modo que não mais pudessem falar a mesma língua. Mais uma vez vemos o homem distanciando-se do propósito de Deus. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O nome do Senhor nos faz falar e pensar as mesmas coisas, mas em Babel, como o homem havia rejeitado o nome do Senhor, para tornar célebre o próprio nome, sua língua foi confundida, passando a haver várias formas de falar. Por fim, a última consequência da queda do homem foi Deus abandonar a raça de Adão e Eva, a raça criada, e chamar a Abraão como cabeça de uma nova raça, a raça chamada, para o cumprimento de seu propósito no homem. Gênesis 12, 1 a 3. Isso a gente vai ler mais para frente. Peço perdão porque hoje nós confundimos, né? Algumas coisas aí, mas tudo bem. Agora eu vou ler João 15, versículo 5 e o 16, né? Para não gerar muita confusão, porque eu acabei explicando o versículo, é melhor ler o próprio versículo. Então não foi filha de Noé, foi falha, que ele bebeu e se embriagou, e o filho dele se chamava, o que descobriu a nudez, Cã, e os que cobriram, Sem e Jafé. Ok? E perdão aí, não é? A gente, quando está fazendo isso, a gente não tem a intenção de errar, mas a gente acaba errando. 15:5, João, né? 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A gente termina essa lição 13 do Fundamentos da Fé Cristã com a leitura de João 15, versículos 5 e 16. Deus abençoe e uma boa noite a todos.